Conexão Sagres. Oi, gente! Mais uma edição do Conexão Sagres está no ar para refletir e discutir sobre assuntos importantes. E hoje, o Conexão é comigo, Jéssica Dias, e também com o Johan Germano. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica. É bom estar aqui dividindo a bancada com você, mais uma vez agora pelo Conexão Sagres. E olha só, gente, hoje o nosso tema aqui no Conexão é para falar sobre linguagem neutra. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional os estados determinarem o uso da linguagem neutra dentro da sala de aula. De acordo com a Corte, essa determinação cabe ao Ministério da Educação. E a partir daí surgem diversas dúvidas sobre o que é de fato linguagem neutra, como isso se aplicaria na educação, dúvidas também do ponto de vista da linguística. Então, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui a partir de agora. Estamos recebendo aqui no Conexão o professor Carlos André, professor de Linguística e também advogado. Professor, seja bem-vindo. Obrigado a você, Larissa. Obrigado a você, Johan. Uma honra estar aqui nessa esfera de comunicação que se preocupa muito com o processo educacional, que é, sem dúvida, a razão de ser, de desenvolvimento de um povo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra falar com vocês. Está conosco também a Larissa Engelmann, graduada em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, mestranda em Antropologia Social também na UFG, membro do Conselho de Política e Linguística da UFG e também coordenadora do coletivo Chica Manicongo, coletivo de pessoas trans travestis da Universidade Federal de Goiás. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda também. Obrigada pelo convite, pela confiança. Agradecer de antemão à professora Gardênia Lemos, da Faculdade de Educação da UFG, que nos confiou a indicação. A você, Jéssica, pelo contato e pela recepção. E Johan, professor Carlos André, também uma honra poder compartilhar dessa conversa aqui também com o senhor. Então, gente, para começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria que a gente discutisse e explicasse para quem está aqui nos acompanhando o que é linguagem neutra. Eu vou perguntar para você primeiramente, Larissa, o que é linguagem neutra, né? A gente tem alguns exemplos vindo ali a partir das redes sociais, a substituição do pronome do A e o O pelo E ou pelo X em alguns casos, né? A gente vê muito, o mais comum é o todes, tem até mesmo o elo. Explica para a gente, né, o que é a linguagem neutra, de onde surgiu? Sim, existe já uma questão que se põe a respeito do termo linguagem neutra. A professora Maria Helena de Moura Neves, linguista, né, nossa queridíssima referência na área de linguística, que recentemente nos deixou, infelizmente, em razão do recebimento de um prêmio para mulheres pesquisadoras em São Paulo, fez uma fala maravilhosa, onde se posicionou a respeito do termo. Né? Ela não entrou na questão política, que permeia a coisa, mas ela diz, olha, pessoas têm falado em linguagem neutra. Eu prefiro linguagem inclusiva, porque não há neutralidade na linguagem nem na língua. Pelo contrário, a língua é permeada, ela é social, ela é produto humano e ela se constrói, se constitui historicamente de acordo com a vontade do povo. Então, a primeira questão que se coloca é: linguagem neutra não seria o termo mais adequado? Estou me apoiando na professora doutora Maria Helena de Moura Neves. O mais adequado seria falarmos numa linguagem inclusiva, né? Porque também vem no sentido não de neutralizar ou suprimir o que já existe entre nós socialmente, mas eu acredito que vem mais no sentido de expandir, de somar, de acrescentar, né, subjetividades, identidades que dantes não estavam se sentindo representadas na língua. É isso mesmo, professor? Sua opinião também, né, Larissa, com essa perspectiva, né, de que linguagem neutra, então, não existe. Perfeita a observação da Larissa. Aliás, obrigado pela deferência. Uma honra estar aqui conversando com você, que é uma pesquisadora, né? O Brasil precisa, naturalmente, de pesquisadores e linguística é uma ciência. Não se pode, sob qualquer hipótese, imaginar que linguística tem uma perspectiva opinativa. É claro que todos nós temos as nossas opiniões, mas os linguistas são cientistas que descrevem a língua com métodos, e ela citou
a Maria Helena de Moura Neves, que, sem dúvida qualquer, como disse ela, é uma das grandes linguistas e referências na língua, não só na língua portuguesa, mas na área especificamente do estudo da linguagem. É exatamente isso. O nome neutro, nós temos algo em linguística que nós chamamos de modalização. É muito interessante. E o que é modalização? É a capacidade de escolha de uma determinada palavra com a finalidade de que essa palavra, de alguma maneira, materialize o nosso pensamento. E as palavras, em regra, elas materializam o nosso pensamento. Um exemplo clássico, né, quando se pensa, por exemplo, numa palavra como face, numa palavra como cara e numa palavra como rosto. Se nós pegássemos, por exemplo, essas 3 palavras, os dicionários vão dizer que elas são palavras sinônimas, mas elas não são sinônimas. Se eu disser, por exemplo, que cara rosada, isso não faz sentido, não é? O ideal seria colocar face, porque o termo rosada gera, em regra, uma tendência a, digamos, algo mais leve, digamos assim. Já o termo cara, né, ele está com cara de poucos amigos. Esse de poucos amigos tem uma visão, digamos assim, um pouco mais pejorativa. Quando eu uso o termo neutro, e isso é muito importante observar, essa palavra tem aquilo que em linguística nós chamaríamos de juízo de valor. Já existe por trás da própria utilização do termo neutro uma tendência, digamos, política, sob a perspectiva sociológica, etc. Então, o termo linguagem neutra não é bom. A professora Maria Helena de Moura Neves muito bem colocou. É o termo inclusivo, né? Esse é um termo que é interessante. Por óbvio, e é preciso respeitar, há quem não entenda dessa forma. Há quem não entenda que isso gere inclusão. Por quê? Porque há quem entenda, e talvez seja importante afirmar isso, há quem entenda que essa subjetividade, e talvez essa seja a grande discussão, essa subjetividade colocada pela Larissa não existe. Na verdade, é uma invenção e tem uma perspectiva de natureza ideológica. Então, qualquer pessoa que fala assim, eu discordo da chamada linguagem neutra, que, repito, como disse a professora Mariana Neves, não é neutra, mas quando fala, eu discordo disso, é porque não se trata de uma questão linguística, é anterior a essa questão linguística. O termo em si apenas revela algo que eu não concordo com essa subjetividade. Assim, basicamente seria isso na nossa concepção. Então, já existe um primeiro desafio aí quando o assunto é linguagem neutra. Talvez a linguagem neutra não seja a melhor forma, e pelo que a gente já viu aqui nesse início de Conexão Sagres, não seja a melhor maneira de se dirigir a essa linguagem. O desconhecimento, ele também seria um desafio quando o assunto é, então, linguagem inclusiva? O desconhecimento da população em relação a esse assunto, por exemplo? Larissa. Sim, existe várias questões, né? Existe um desconhecimento teórico a respeito da coisa. Agora, para além do desconhecimento, que a gente tem observado mais e o que o professor André nos chama a atenção e pontua, nós estamos falando de tensionamentos políticos na língua. O que está aparecendo na linguagem, na postura da negação, né? Inclusive no âmbito da legislação, quando nós vemos estados brasileiros, pelo menos 3 capitais brasileiras, legislando inconstitucionalmente, né? De forma inconstitucional, e proibindo, tentando proibir no sistema educacional que se use na rede pública e privada a linguagem inclusiva. Então, para além de um desconhecimento, e aí a ideia também do desconhecimento, ela se relaciona com a questão do político, como o professor André nos chama a atenção, né? A importância da educação e um certo desinteresse por parte de certos grupos ideológicos, políticos, na melhoria, né? No investimento em relação à educação. Então, para além de um desconhecimento no sentido estricto da coisa, nós estamos falando de uma postura política de negação mesmo de identidades, que está aparecendo na língua, né? Quando a língua tensionada por outras identidades que não se identificam dentro desse sistema dicotômico, binário, masculino e feminino, né, que tem suas bases na nossa cultura, fundamentada também em narrativas mitológicas de base judaico-cristã, de onde vem expressões do tipo macho e fêmea
os criou, e aí você não vê o reconhecimento, por exemplo, de pessoas intersexos. Pessoas intersexo, então, não foram criadas? Nesse sentido, se colocaria um tensionamento. Então, tem uma coisa que se impõe politicamente e, historicamente, se materializou, né, na língua portuguesa, que vem da língua latina. E se em latim, né, a questão de gênero, né, a gente tem gênero neutro no latim, e ela não era tensionada. Significa que esses tensionamentos da língua são situados historicamente. Nesse contexto em que vivemos, em pleno 2023, é que se está tensionando, né? Então, historicamente, o que aconteceu foi o masculino tomando o lugar do neutro, e aí a gente vê um período em que se diz boa noite, boa tarde, ou se saúda só aos homens, usando o masculino, mas usando a morfologia do masculino como universal. Como se o masculino fosse universal e representasse a todas as pessoas. E aí depois a gente vê um tensionamento, onde mulheres dizem, não, esse masculino não me representa, eu também existo, né? E preciso, por meio da língua, perceber o reconhecimento da minha existência. Isso é outro momento. E aí, então, se diz boa noite a todos e a todas. E agora a gente vive um outro momento, em que pessoas que não se situam dentro desse binário estão dizendo, eu também existo. Então, a ideia é só expandir, né? O que começa lá, só para retomar NPD, com a questão da rasura na língua, quando se usa arroba e x lá no lugar, e aí houve um grande constrangimento, né, de certas pessoas, mas isso não é fonologicamente exequível. Por exemplo, a leitura vai ficar difícil. O que se estava fazendo no primeiro momento era uma espécie de rasura na língua. O que essas pessoas estavam mostrando? Não onde vocês, né, naturalmente, só colocam masculino e feminino, nós precisamos rasurar. Porque não tem a representatividade de muitas outras existências. E nós estamos aqui. E aí, depois, a gente chega no momento em que se usa o E, e aí fica bem conhecido a expressão, principalmente todes, usada, né, atualmente pelo ministro dos Direitos Humanos, por exemplo. Então, assim, tanto temos atos oficiais em que estados antidemocraticamente se movimentam para a proibição, como temos posturas oficiais em que o Estado também diz essas pessoas existem e são importantes para nós. E essa é uma expressão que, desculpa, professor, essa é uma expressão que a Larissa trouxe, binário, não binário, isso ajuda a explicar a linguagem inclusiva, né? Porque quem acompanha a gente pode não ter o conhecimento também dessas expressões. Sim, sim. As pessoas não binárias são as pessoas que estariam por trás da questão da linguagem inclusiva. Então, são pessoas que não se identificam dentro do binômio e a gente se autonomeia pessoas não binárias, né? E nessa tentativa, né, de retomada dessa neutralidade que existe na língua, a questão que se coloca é que o gênero, nessa perspectiva binária, masculino e feminino, ele não é inerente, natural à língua. Não é algo dado, é construído. Então, se lá no latim tinha o neutro, a gente vê a partir do século XVI, no processo de colonização, e com essa patriz colonial, que fundamenta o processo de colonização, a crescência também do discurso patriarcal. Então, o masculino foi tomando lugar e se sobrepondo ao feminino de forma que ficou bastante marcada. E, junto a isso, o binário. Porque aí, numa perspectiva binária, um significa o outro, né?
nessa questão da oposição, numa perspectiva de oposição, de sistema, de estruturalismo, é isso que Saussure estava nos dizendo, que um signo, ele significa, ele tem o seu valor na relação de oposição com outro signo, por exemplo. Professor? Eu ouvi atentamente aquilo que a Larissa falou e eu sou católico apostólico romano, né? Então a minha percepção é uma percepção cristã. E muitos, eu digo isso para introduzir um assunto que é a chamada politologia, que é a chamada política das línguas. É um estudo muito interessante, eu particularmente gosto muito desse estudo. E alguns grandes intelectuais que a Larissa conhece bem, por exemplo, Benveniste, que é um intelectual europeu, tem obviamente uma percepção que não necessariamente é a nossa percepção de mundo, mas que traz algumas considerações importantes sobre o que foi colocado pela Larissa. Quando eu falo em língua, eu falo em poder. As relações linguísticas são, sobretudo, relações de poder. Então, quando ela disse assim, isso é dado, isso é um fato que se constrói no tempo com as relações de poder. Ela tem toda a razão. Ninguém, em hipótese alguma, pode discordar disso. E a nossa visão, digamos assim, cristã, é uma visão que envolve sempre uma perspectiva empática, né? Nós estamos no mundo para amar o próximo, vamos colocar assim. Nós estamos no mundo para reconhecer que o próximo, por si só, tem existência e que, por óbvio, nessa relação empática, eu entendo que a lógica de inclusão do próximo é algo que materializa aquilo que veio a ser dito nessas relações de poder. Quando nós pensamos na relação e aí pensando tecnicamente, na linguagem, né, neutra, linguagem a gente vem de língua. Num processo linguístico, ele começa lá, um intelectual chamado Bakhtin, que ao final do século XIX, os russos foram muito importantes, assim como são importantes grandes outros intelectuais de todos os países, inclusive do Brasil, que tem grandes intelectuais, como foram citados aqui. Ele dizia o seguinte, nós temos, rapidamente, emissor, receptor, há uma mensagem especificamente num determinado contexto que passa por um determinado canal e isso se materializa em linguagem. O que é a linguagem? Então, quando eu estou falando aqui, na verdade, isso vem do meu comportamento cerebral, da minha percepção de mundo, e isso é materializado na minha fala. Mas só que não é só na minha fala. Então, a linguagem é a materialização do meu pensamento. A linguagem, ela pode ser verbal, ou seja, na minha fala, mas ela pode ser escrita, ela está ali escrevendo, é escrita. Então, a linguagem pode ser do verbo, que é a palavra, lembrando, do verbo se fez carne, a palavra, mas da não palavra. A minha roupa é linguagem. A roupa que a Larissa usa é linguagem não verbal. Ora, então, quando se fala em linguagem inclusiva, e é importante dizer isso, não é só língua. Porque a língua é tão somente a linguagem verbal, escrita ou falada. Então, nós estamos aqui falando não só do neutro, que na verdade é inclusivo, sob a perspectiva da palavra. Há uma preocupação tão somente com a palavra. E as relações de poder, elas se estabelecem, evidentemente, também na linguagem não verbal. Isso é muito importante afirmar. Então, existem necessidades de que eu, por exemplo, tenha uma visão de mundo, foi a minha criação, é a forma como eu vejo o mundo, uma visão de mundo que é binária, eu não consigo. Por quê? Porque não é aquilo que é chamado de lugar, eu não tenho lugar, eu não consigo enxergar isso, eu não consigo ver. Mas não conseguir enxergar não significa dizer que eu deva destruir e dizer, olha, isso não existe. É que eu, Carlos André, não vejo o mundo dessa maneira. É simples, essa é a lógica. E então essa linguagem, para mim, ela tem que ser de alguma maneira, no mínimo, e é importante dizer isso, no mínimo, respeitada, percebida. É preciso estudar, entender exatamente, inclusive para poder auxiliar. Porque, veja, e aí já a grita de conclusão, quando nós estamos na língua, já exatamente na língua, nós temos... Na língua, morfologia, o estudo da chamada gramática, né? Morfologia, as relações sintáticas. Então, quando eu escolho, por exemplo, a palavra neutro, né? Vamos imaginar que eu escolho essa palavra, que já é um erro. Mas será que a palavra seria neutro mesmo? Porque a própria palavra neutro,
para quem está nessa linguagem, já não é a palavra adequada. Isso é morfologia, né? Porque é um morfema ao final da palavra. Mas aí, quando eu vou fazer a concordância, que já é a sintaxe, será que, como é que eu uso? O neutro. Mas aí o o não é, parece que, pelo que foi falado pela Larissa, no lugar que ela tem de fala, de percepção de mundo, até esse nome lugar de fala tem que ser questionado, porque não é só fala, aí fala, é de discurso mesmo, né? Então, será que é o mesmo? Não seria outro problema? Então, é claro que existem, é importante dizer isso, é claro que existem muitos problemas de natureza linguística, tecnicamente falando, morfológicos, ou seja, qual vai ser a palavra? Sintáticos, ou seja, de estruturação. Eu me sinto, às vezes, constrangido com esses problemas. Esse tipo do que as pessoas falam, você é contra ou a favor? Eu digo, bem, da forma como está sendo colocado, e eu entendi muito bem, por isso que eu preciso ouvir atentamente, são ruídos que são colocados para dizer, nós existimos. Agora, parta do princípio de que as pessoas respeitem que isso exista. Como é que efetivamente isso será feito? Será feito por linguistas. A análise é linguística, claro, linguística dentro das relações de utilização no dia a dia. Isso não está pronto. O que eu vejo é, por que isso causa ruído? E por que nesse momento nós não concordaríamos, digamos assim? É porque isso causa ruído. Mas essa é a natureza das coisas, né? Essa é a natureza da construção, que não é só da língua. A língua, apenas, para relembrar, materializa o nosso pensamento. E aqui já concluo da seguinte maneira. Não se pode negar. E aí, veja, eu não estou falando de ser de direita, ou de esquerda, ou de centro. Não se pode negar. O Brasil é um país construído, e basta ler Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala. É construído sob a ótica de uma visão que não é democrática. O Brasil não é um país, lamentavelmente, nas ações diárias, digo com todo mundo, e digo como cidadão brasileiro, não como linguista, um país democrático nas relações em que há entre patrão e empregado, né? E aí o Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre isso lá no Homem Cordial. Nós não, digamos assim, deixamos claras as relações. Parece que agora as coisas melhoraram um pouco, porque as coisas estão mais claras. E aí, estando mais claras, fica fácil de entender o porquê de algumas discordâncias. E aqui concluo mesmo. Uma vez alguém chegou a um amigo meu e disse assim, nossa, mas esse seu amigo é preto, mas é gente boa. Esse mais que está aí, que é uma conjunção, deixa claro aonde eu quero chegar. Essa pessoa que disse isso tem consciência, por exemplo, da percepção que ele tem de outra pessoa, tão somente em razão da cor? Eu acho que não. Por isso é fundamental um estudo não raivoso, não é isso. É esse diálogo que nós estamos tendo aqui, um diálogo ligado ao processo educacional, de mostrar às pessoas, bem, então, se você tem essa percepção, que é uma percepção cristã, então a sua percepção não é de amar o próximo, porque esse é o primeiro mandamento. Então, estude sobre como amar o próximo. E se você não concorda tecnicamente com aquilo, o que você entende que seria o mais razoável? Agora, o apagamento do outro tão somente é algo que me incomoda, não como linguista, mas me incomoda como cidadão brasileiro e não ligado a essas, digamos assim, ideologias que no Brasil são bem complexas e eu nem entro nelas porque sociologicamente elas são muito problemáticas. Estamos aqui no Conexão Sagres, conversando com o professor Carlos André, com a Larissa, sobre linguagem neutra. Vamos fazer, pessoal, uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a Conexão está de volta. Estamos de volta com Conexão Sagres, falando sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva, como a gente estava conversando aqui no último bloco. E no último bloco também, professor, o senhor falou um pouquinho sobre essa relação de poder. E a Larissa citou o fato de ministro de Estado utilizando, né, a linguagem neutra. Isso, por si só, já configura também algum tipo de linguagem de poder, ou relação de poder, desculpe? Sem dúvida, e é exatamente, a discussão só acontece porque nós temos um ministro de Estado se utilizando disso. Eu sou professor de gramática normativa em determinados contextos, então, naturalmente, a minha percepção, e eu sou sempre cobrado a isso, então, quando eu vou, e esse lugar é importante ser dito aqui, quando alguém me pergunta, isso está correto? A minha leitura para essa pergunta é, isso está de acordo com o padrão formal da língua portuguesa, que é um padrão do Estado? E a resposta, então, inicialmente a resposta é não. Aí todo mundo que de repente é contrário se sente muito satisfeito, né? Diz assim, não, então, ufa, então não pode falar. E eu não disse isso.
O que eu disse foi, isso não está registrado nas gramáticas normativas da língua portuguesa. Mas quando o ministro de Estado diz isso, e aí eu não quero ser repetitivo, o que ele está dizendo numa relação de politologia e aí ele materializou isso, essas pessoas existem. Eu quero dizer a vocês que vocês existem. Particularmente, vou repetir, eu não uso. Por gostar muito do chamado padrão formal, como advogado especializado em linguística em norma culta, eu produzo manuais que envolvam efetivamente a lógica do Estado. Não uso e não recomendo em momentos formais, a não ser que, e é importante observar isso, a não ser que haja esse objetivo. Uma vez me perguntaram, o senhor concorda, na Ordem dos Advogados do Brasil, instituiu-se o todos e todas, né? E aí já, na perspectiva de gênero, era impensável há alguns anos alguém dizer todos e todas. Porque, do ponto de vista da textualidade, num dos pontos que se chama concisão, dizer todos e todas seria desnecessário. Porque, quando eu digo todos especificamente, em regra, eu uso uma palavra. E essa é uma visão bastante liberal mesmo de concisão, rapidez, etc. Digo todos, acabou. Já me refiro a todo mundo. Particularmente, eu gosto disso. Só que eu reconheço que isso não representa algumas mulheres. E quando eu falo mulheres, eu não estou falando só de mulheres. Eu estou falando de seres humanos que entendem que, de alguma maneira, as mulheres foram marginalizadas na história. Então, quando eu percebo isso, quando eu capto isso, sabe, Jéssica, eu verifico assim, digo todas e todos, para que aquelas pessoas, inclusive, passem a me ouvir. Porque, senão, elas sequer me ouvirão. Comunicação está ligada ao outro. Quando nós percebemos isso, nós nos comunicamos melhor. Não é apenas uma escolha lexical para mim, porque seria basicamente uma lógica narcisista. E não é isso que nós queremos. O processo está ligado a isso. Então, eu acho que o ministro tende a... Não sei se ele se identifica com a posição não binária, pelo que leio, entendo que não. Talvez seja como eu, que não tem esse lugar. Mas o que ele está dizendo é, olha, eu sei que vocês existem. Talvez num outro momento, ele como jurista, ele é um grande jurista. Inclusive, talvez na USP ele não fale isso. Então, acho que está faltando um pouquinho de sensibilidade, de percepção do porquê. Qual é o porquê disso? Não é uma questão de gramática normativa tão somente. E ao longo dos anos, assim, também, né, Larissa, a gente percebe que a linguagem ela vai modificando. Existem palavras que nós falávamos antigamente e hoje já não se usa mais. Por exemplo, voz-me-ser. A gente não fala mais. Como que você avalia também essas mudanças na linguagem, né? A gente começou com esse movimento, eu percebo, posso estar errada, muito pela internet, né, da linguagem neutra, inclusiva, agora vou ficar com isso na cabeça, a linguagem inclusiva. E tem essa mudança, né? Como você avalia a mudança da nossa língua ao longo dos anos? Sim, a língua, ela muda. A língua se transforma porque ela é situada. A língua é um organismo vivo, né? É um sistema orgânico, comentou a professora Vânia Casseb, né? Quando eu estive participando com ela, inclusive a respeito deste assunto também na TV UFG. Bom, ela muda, ela se transforma, ela é viva e acompanha os falantes. O professor comentou sobre Emily Bovenisti, né, um grande teórico da linguística da enunciação, que vai sistematizar para a gente de forma simples o que acontece no processo formal da enunciação, quando o sujeito, né, enunciador, se apropria desse sistema língua e se coloca no mundo a partir da enunciação. Enuncia e diz, eu existo. Então, Bovenisti falava do eu, aqui, agora. Ego, hic, nunc, que instaura a enunciação. Então, a língua sendo viva, ela é mutável porque esses sujeitos que são falantes dela se apropriam dela e enunciam a sua existência. Então, interessante pensar também
sobre a questão das transformações da língua é que é isso. Quando a gente faz aqui uma rápida retomada histórica de algumas questões e expressões dantes desprezadas, a gente observa que a questão que se coloca tensionada, ela não é formal. Não é sobre, vai ficar muito difícil, não é sobre a gramática normativa nunca viu isso, não é sobre, os grandes dicionaristas, lexicólogos ou lexicógrafos nunca avaliaram isso. A questão é política, é sobre dizer. Então, eu estou reconhecendo, quando eu digo todes, eu estou reconhecendo que existem pessoas não binárias, e aí vai entrar em choque com as crenças da pessoa, né? Outra coisa é a questão do nome social. Eu já estive em situação particular, numa instituição privada, uma loja, e um atendente, né, demonstrou, assim, na sua postura, uma dificuldade em respeitar o meu nome e os pronomes femininos. Eu sou uma travesti, me considero uma pessoa binária, porque eu me situo dentro desse binário de gênero, porque me declaro mulher, então estou dentro do campo da feminilidade, das mulheridades. E esse moço jovem atendente, ele ficou extremamente, entende? É como se alguém pensasse assim, então, se eu chamá-la de Larissa, reconhecer a existência dela por meio da linguagem, eu estou reconhecendo a existência dela. E aí entra em choque. Isso nos aponta para o quê? Existe uma educação que não é formal, que circula na nossa sociedade e que cultiva na nossa sociedade o desrespeito, o não reconhecer, a negação da existência de pessoas diversas. Isso não está na escola, porque a escola deve obedecer à legislação educacional e nós temos uma LDB, que inclusive foi citada quando no julgamento da ADI, 7.019, no último dia 10 de fevereiro, o Supremo Tribunal diz para o estado de Rondônia e para outros estados brasileiros que estavam se movimentando contra a linguagem inclusiva no âmbito da legislação educacional na esfera estadual. Então, o Supremo estava dizendo, olha, não compete aos estados. Esse foi o argumento. Não entraram no mérito da questão. Só disseram, não compete aos estados. Mas o Supremo, a partir dessa postura, está também, de certa forma, resguardando um fundamento constitucional, que é a dignidade humana. Então, a escola é regida pela legislação, que é submissa à Constituição. Não é na escola, não é na universidade. A gente precisa tensionar que outros espaços são esses que estão educando a nossa sociedade para odiar, para não reconhecer a existência do próximo. E isso não só na língua. A língua, como diria a minha professora Tânia Ferreira Rezende, da Faculdade de Letras da UFG, é um termômetro sensível das relações humanas. Ela está só dando pistas de como os seres humanos estão se relacionando. Mas quando as pessoas se posicionam lá na linguagem, a pista é que a postura daquela pessoa é de negação. Então, existe uma educação informal que circula, que ensina. E Mandela já dizia, não se nasce odiando ninguém por qualquer motivo que seja. Aprende-se a odiar. Se pode aprender a odiar, pode-se aprender a amar. Então, eu ousaria aqui, né, a paráfrase dizendo, se pode e se está ensinando a desrespeitar, pode-se aprender a respeitar. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, dentro desse tensionamento do tema da linguagem inclusiva, é possível aprender a respeitar o ser humano dentro da sua pluralidade? É possível, é constitucional, é legal, e qualquer discurso que vai se atentando contrário a essa expansão,
que requer simplesmente a defesa da dignidade humana, não é a suprimição. Não é dizer não existe masculino e feminino, é dizer existe masculino, existe feminino e existem pessoas não binárias. Você me permite fazer uma consideração? Assim, ouvi atentamente o que a Larissa colocou. Levei, certa feita, meus filhos e meus sobrinhos ao Museu da República, no Rio de Janeiro, e havia a mesa de reunião. Eu, como jurista, eu observei aquela estética, né, daquela mesa de reunião, em que Getúlio Vargas, ao lado dele, tinha vários ministérios. Né? Se quem for ao Rio de Janeiro verificará. E o ministério que não está mais próximo ao presidente, e repito, essa perspectiva estética ela é muito importante, não é o Ministério da Educação. Então, o Brasil, esteticamente, estruturalmente, não entende educação, embora, estranhamente, né, a grande verba do Estado seja para a educação, não entende a educação como uma prioridade. Veja, por exemplo, o local do dispositivo legal constitucional da educação. Quando nós colocamos os primeiros artigos da Constituição Federal, nós entendemos esses primeiros artigos são os principais, não é? Então, nós temos, por exemplo, vamos imaginar ali, até o artigo 7º da Constituição, nós temos todos os direitos individuais, coletivos, sociais. A educação está depois do artigo 200. Esse local diz muito. Isso é análise linguística. Então, quando nós falamos em linguagem, análise do discurso, é o nome técnico que nós usamos na linguagem, isso é discurso. Dizer, olha, a educação é uma coisa que está ao final. E é engraçado que, às vezes, na faculdade de Direito, alguém fala, mas isso é pura coincidência? Aí eu digo, é pura coincidência? É pura coincidência. Veja, por exemplo, que no Brasil foi feita a nossa república, e o primeiro documento que se faz numa república é o quê? É a Constituição, não é? Sabe qual foi o primeiro documento que foi feito juridicamente depois da república? Um Código Criminal. E nos dispositivos legais desse Código Criminal, o que se criminalizava? Tudo que a sociedade, que a época, e que continua sendo a menos abastada, né, a mais odiada, estavam lá com aquelas atitudes. Exemplo, crime de vadiagem. O que é vadiagem? É alguém ficar na rua sem fazer nada, mas o povo não tinha emprego. Houve a, entre aspas, abolição da escravatura, então a pessoa era presa, ou seja, a escravidão era retomada. Gente, é uma questão que não é ideológica. Me desculpem, é uma questão de inteligência. Sequer chega a ser de empatia, ela é de inteligência, ela é uma questão lógica. Se nós quisermos usar estruturalismo, digamos assim, vamos a Aristóteles, vamos ao silogismo. Será possível mesmo no Brasil que só as pessoas que são marginalizadas, só essas pessoas cometem crimes porque são pessoas ruins, etc, etc, etc? Não é lógico. Eu vejo assim, alguém, quando aconteceu na academia ontem, eu li uma notícia que dizia assim, fulano bate numa mulher na frente da academia. E mulheres dizem assim, mas ela provocou. Isso não é lógico. Isso não faz sentido. Se eu pensar no aspecto estruturalista, não faz sentido. O único sentido que faria é o que foi muito bem colocado aqui. É preciso admitir, olha, eu odeio o outro. Aí faz sentido, aí passa a ser lógico. Eu odeio o outro, eu não quero a existência do outro. Agora, outra coisa é dizer, eu gosto da forma como na morfologia, é importante dizer isso, eu gosto da forma como na morfologia, na sintaxe, essa linguagem inclusive se coloca. Eu tenho algumas restrições a isso, eu gostaria de contribuir para isso. Mas aprendendo, é sempre observar, aprendendo com quem dela se utiliza. Eu acho que é isso. É isso, professor. E até partindo do que a Larissa disse anteriormente também, uma colocação que foi feita pela Kátia Schweikart, ela que é secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, ela disse isso em entrevista à revista Carta Capital, dizendo que não se trata de ensinar ou não ensinar a linguagem neutra, a expressão que ela utilizou, né? Nós aqui estamos aprendendo também que trata-se de uma linguagem inclusiva. A Kátia disse que trata-se de seguir as diretrizes estabelecidas na ABNCC e tomar a língua como um objeto de estudo e reflexão nas suas diferentes manifestações. E aí eu pergunto, o Ministério da Educação, ele precisa estar atento a essa discussão. De que forma que isso pode chegar à educação, de que forma que as escolas podem participar dessa inclusão?
Eu gosto muito da BNCC. Modéstia à parte, sou um estudioso da BNCC, quero fazer meu doutorado em educação. E a BNCC é um dos documentos mais extraordinários que eu já li em termos de educação. Tem lá, ele fala especificamente sobre o que a gente chama de eixos cognitivos. Eles têm eixos cognitivos básicos, competências e habilidades. O que é a competência? A competência é o conhecimento. Então, por exemplo, fazer rádio é uma competência. Mas qual é a habilidade que, por exemplo, vocês têm que ter? Dicção. Então, são vários aspectos que envolvem essa competência, qual que é fazer, por exemplo, um programa de rádio online, né? Estar aqui na Sagres. E a BNCC é muito clara quanto aos campos da linguagem, porque ela divide em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e ciências biológicas, ciências da natureza. Quem vai fazer prova do Enem? Vou dar um exemplo clássico. O tema de redação, que permeia muito o que a Larissa colocou, ele diz o seguinte: todas as vezes em que eu falo sobre a perspectiva temática, ela não é tão somente linguística. A BNCC fala isso, não é linguística. Ela está ligada às ciências humanas. Então, o que foi falado aqui agora, em resumo, é antropologia. O que foi falado aqui agora é politologia. O que foi falado aqui agora é sociologia, principalmente sociologia em estrito senso das relações humanas, ali, sociais, né? Pleonasticamente falando, aqui eu faço de propósito. Então, estudar esse assunto para a BNCC, estudar língua para a BNCC, não é só estudar gramática normativa da língua portuguesa, embora eu seja apaixonado pela gramática normativa da língua portuguesa. Mas a gramática é o aspecto finalístico. Então, como é que o Ministério, respondendo a sua pergunta, deve se posicionar? Com estudos sérios, técnicos. Essas discussões, claro, permeiam o aspecto político, mas primeiro é preciso entender o aspecto político brasileiro, que já tem problemas. Eu vejo como um pouco estudioso dessas palavras, fulano é conservador, fulano é liberal. Aqui no Brasil isso é muito estranho. Não, se você fosse dizer a um liberal inglês que algumas pessoas no Brasil são liberais, ele acharia estranho. Se você for dizer a um conservador inglês que algumas pessoas no Brasil são conservadoras, é estranho. Se alguém vai dizer a um progressista, por exemplo, em Nova York, que algumas pessoas são progressistas no Brasil, seria estranho. Então, o Brasil não é um país que se preocupa com o valor semântico das palavras. Aqui as coisas são um pouco confusas. É tudo muito confuso, as palavras são meio estranhas. E esse estranhamento, é claro, é proposital. O Ministério tem que resolver isso. Tem que colocar a BNCC para funcionar. Até hoje, a BNCC não foi aplicada. Eu vou falar de novo. Isso é grave. Até hoje, a BNCC não foi colocada em prática. E por quê? Porque as pessoas não querem que o Brasil se desenvolva do ponto de vista educacional. Isso é um fato. Isso é um fato. A educação no Brasil nunca foi uma prioridade. No máximo é desgoverno e nunca política de Estado. Larissa. O estudo, né? O estudo é fundamentado, teórico, metodologicamente, né? Entender que educação, espaço formal de educação é um espaço de produção de conhecimento e de que isso, em momento algum, se dissocia da formação humana, social e política desses estudantes, educandos e educandas. Bom, ter essa atenção, e aí a outra coisa que eu quero pontuar aqui, é que quando falamos em linguagem inclusiva, e aí para complementar também, deixar pontuado, é que não são todas as pessoas não binárias que precisam, que evocam a necessidade do uso, por exemplo, de linguagem neutra para se referirem a elas. Algumas pessoas não binárias e outras pessoas bigêneros podem ser tratadas tanto no masculino como no feminino. Ponto. Então, é uma pontuação de que há uma pluralidade aí dentro da questão. A outra coisa é entender que, quando falamos em linguagem inclusiva, não estamos falando de impor uma nova língua. Não é sobre... Então, nós temos uma língua nova, criar uma língua nova e vamos neutralizar tudo. Não é sobre isso. Nós estamos falando, a princípio, você vê que a questão ela é muito mais política do que linguística no sentido de língua enquanto formas.
né? Língua não é só forma, língua também é função. A gente tem defendido que língua é afeto, língua é poder, língua é política também. Então, não é uma língua nova a ser colocada nas escolas. A primeira discussão é: existem pessoas não binárias, existem pessoas que não se identificam desse binômio, elas merecem e devem ser respeitadas como pessoas cidadãs de direito dentro desse país. E esse é o posicionamento oficial de uma instituição de educação, né? Dentro do nosso país. Então, a primeira questão é trazer, por meio da questão da linguagem inclusiva, tematizar essa linguagem inclusiva, trazer alguns exemplos e dizer: essas pessoas existem e são importantes também para o Brasil. Então, o primeiro momento é esse, né? Só para esclarecer, para que não fique aquela preocupação de que tem uma linguagem nova. Mudaram nossa língua, não é sobre. É só um tensionamentozinho que está acontecendo. Gente, perfeito, viu? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Passou tão rápido, né? Acho que a gente conseguiu absorver tanta coisa aqui, né, Johan? Verdade, Larissa. E nisso a gente agradece, né, a participação da Larissa. Larissa Engelmann, ela que é graduada em Letras, Linguística pela UFG, também mestranda em Antropologia Social, membro do Conselho de Política Linguística da UFG e coordenadora do coletivo Chica Manicongo, coletivo de pessoas trans e travestis da UFG. Larissa, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Johan, Jéssica, professor Carlos André, obrigada por poder estar aqui com o senhor hoje. Muito boa a nossa conversa. Espero poder ter contribuído de alguma forma com o debate. E aí, nos meus agradecimentos, eu retomo, fechando a minha fala, dizendo que trata-se de um movimento inclusivo, não é de supressão daquilo que já existe, mas é só um movimento que aparece na linguagem que se movimenta no sentido de visibilizar, de expandir, de somar, de reconhecer a pluralidade de existências. Nesse sentido, ninguém precisa ter medo de linguagem inclusiva. Não vai deixar de existir homens e mulheres. O que a gente está dizendo é apenas que pessoas não binárias existem e são importantes para nós. Muito obrigada também, professor Carlos André, professor de Linguística e advogado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, muito obrigado a você, Jéssica. Muito obrigado a você, Johan. Obrigado a Sagres. Foi uma satisfação muito grande falar com você. Larissa, que é uma pesquisadora, né, que é uma intelectual, uma linguista. É muito importante que isso aconteça. O estudo sério, o estudo técnico, científico, de tudo quanto há. Desde aspectos que envolvem a saúde, até mesmo os aspectos que envolvem a língua. E até mesmo apenas por uma questão finalística, porque ambos são muito importantes. Eu quero dizer a todos que, de repente, discordam. A reflexão é: por quê? Essa é a pergunta que eu faria. Por quê? Respondida essa pergunta, se for uma perspectiva apenas formal, e esse apenas pode que não seja apenas para quem assim pensa, tudo bem, faça então as considerações, é o meu caso. Faça as considerações morfológicas, sintáticas, de alguma maneira... Procure melhorar, né? No processo democrático, as discussões estão ligadas. Isso é política, que é a lógica das discussões. Mas, se a resposta for é porque eu odeio, se a resposta for é porque, em hipótese alguma, eu aceito, eu quero que as pessoas que não sejam como eu, no meu caso, por exemplo, né, repito, que tem uma formação que é, digamos assim, igual à maioria das pessoas no Brasil, digamos assim, do ponto de vista daquilo que se chama de relação de poder, né? Sou, repito, católico, apostólico, romano, coloco isso de propósito para mostrar a vocês, se a reação for é porque eu odeio, é preciso fazer uma reflexão. Será possível que, se você estivesse no lugar do outro, você também teria essa mesma percepção? O Brasil não vai crescer. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O Brasil não vai crescer enquanto o Brasil não entender que todos os brasileiros
possuem direitos e garantias constitucionais. Nós, brasileiros, não podemos aceitar viver fora das garantias e dos direitos que são dados pela nossa Constituição e, mais do que isso, pela própria lógica da nossa humanidade. É isso que eu coloco, essa reflexão que eu coloco. Vamos respeitar os outros e vamos viver em paz. Muito obrigada, professor Carlos André. Johan, até uma próxima. Até uma próxima, Jéssica. Foi bom estar aqui com você. Pessoal que está acompanhando aqui o Conexão Sagres, muito obrigada pela companhia. A gente se vê em breve aqui na Sagres. Até mais. Conexão Sagres.